A paz do Senhor, amém? Eu tava para gravar esses vídeos, mas eu não ia gravar porque eu sempre tenho assim em torno de 10, 15, 20 no máximo visualizações. Mas eu nunca vou esquecer da madrugada de 2016. Olha quanto tempo eu tenho esse canal. Onde Deus falou, cria um canal no YouTube. E eu falei com Deus, Senhor, eu não sei como fazer isso. Mas eu sempre fui, você sempre vai me escutar falando a mesma coisa. Porque a verdade, ela é simples. A verdade você não precisa ficar enfeitando ou tentando lembrar o que foi que você falou. Você só fala aquilo que realmente aconteceu. Então você não precisa ficar tentando lembrar o que foi, onde você enfeitou. Verdade enfeitada é mentira. E no ano de 2016 eu falei, você sempre vai me ouvir falando isso, que eu tenho esse hábito triste, que eu preciso me consertar, de questionar as coisas que Deus manda eu fazer, as coisas que me manda falar, porque muitas vezes eu não vejo um resultado ali na hora, uma coisa, nós esperamos uma coisa imediata, e as coisas de Deus, elas não são no tempo que o homem quer, da maneira que o homem quer. Então você sempre vai me escutar eu falar que eu costumo questionar as coisas de Deus, mas que eu já questiono fazendo. Então em 2016 Deus falou, faz um canal no YouTube, uma pessoa que mal sabia mexer no computador, ainda estava aprendendo a ligar, desligar, né? E eu vejo o Espírito Santo que quando ele manda você fazer alguma coisa, como Noé, faz uma arca, Noé, o cara que fez o Titanic afundou, um arquiteto formado fez um navio tremendo, esse nem Deus derruba, e Deus foi lá com o dedinho, blum, afundou. E uma arca, né, onde Deus fala, olha, faz de madeira, né, betuma por fora, e a chave dessa arca eu vou fechar, porque eu não sei se você sabe, mas a arca de Noé é uma arca que Deus mandou fazer, só Deus tinha a chave. Só Deus abria e fechava. Né? Então guarda isso no teu coração quando for falar das coisas de Deus. Quando for falar de igreja, quando for xingar a igreja. Não é com um crente que tu tá brigando, não é com um crente. Ah, eu vi, pastor, fulano ali, né, tem me perturbado muito, por isso que eu não queria me meter nesse negócio de Lula, Bolsonaro, Bíblia, crente, igreja, loucura, loucura. E ali eu liguei e fiz o meu canal no YouTube. Então eu não ia gravar nenhum vídeo, mas estou gravando. Gravando para falar sobre política. Eu estava estudando muito, irmão. Pensa numa pessoa que está estudando muito. 16 matérias, mais ou menos, né, que são os sistemas do corpo humano. Estou cada dia mais apaixonada por Deus, porque meu pai, nossa, como eu estudei. E não tirei a nota que eu queria, tirei uma nota baixa. Deu para passar, deu, mas pela quantidade que eu estudei, eu esperava uma nota melhor. Então eu entendo que o homem, ele acha que ele sabe tudo, ele estuda e acha que já pode ir lá e tirar uma nota boa, e Deus vem e dá uma nota baixa para ele. Né? Não foi o meu caso estudando. Eu realmente achei que não fosse tirar uma nota boa, porque eu estou acostumada a ser provada. Eu estou acostumada a fazer prova e reesperar a minha nota. Né? Mas eu realmente tirei uma nota baixa, não era o que eu queria, que eu esperava. Por quê que eu estou gravando esse vídeo? Irmão, no dia que o Lula ganhou, eu estava estudando. Né? E uma pessoa veio me questionar, né, dizendo que o Lula tinha, e eu falei Bíblia. Eu falei, a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes para termos paz. Por que que eu oro pelo meu governante? Para ter paz. E eu usei a expressão, vamos orar pelo nosso presidente. Para quê? Falando com crente, irmão, com crente. O crente veio me dando uns 2 fora, eu que não vigiei, acabei devolvendo fora também. Aí a pessoa, por que isso? Não está acostumada comigo dando fora, né? Por que isso? Eu falei, você me deu 2 fora, foi igual peteca. Pum, quando eu vi, eu revidei, né? E eu tô falando de Bíblia, irmão. Tô falando de Bíblia. Por que que eu tô falando isso? Olha só, deixa eu falar aqui, porque esse vídeo é para crente,
Quando vocês me verem falando de terreiro de umbanda, de candomblé, alô, povo que é dessa área, não pode mexer comigo, porque da minha vida eu posso falar para quem eu quiser, e eu pisei. Eu pisei durante muitos anos em terreiros, muitos anos. Eu vi, eu não ouvi falar. Eu vi doce sendo consagrado, eu vi pessoas endemoniadas dentro de sala, em cima de doce de terreiro que seriam dados para as crianças. Eu estou falando do que eu vivi, nunca dancei para demônio. Quer dizer, eu creio até que dancei, porque quando eu danço uma música de funk que está cheia de prostituição, eu estou dançando para Satanás. Ei, deixa eu falar uma coisa, dançar não é pecado, mas para quem você tem dançado, se a tua música que tu tem dançado não glorifica a lei de Deus, essa lei que foi criada, perfeita, boa e agradável para gerar vida, você está sim dançando para Satanás. Quer tacar pedra? Taque, mas eu fui chamada para falar a verdade. Infelizmente eu tenho visto muito crente. Nossa, como isso tem me aborrecido. Eu mudei de número para ter paz. Me mandando vídeos com fake, falando mal de Lula. Ei, deixa eu te falar um negócio. Crente não foi chamado para espalhar mentira. Crente não foi chamado, você vai dar conta de cada fake que você manda falando mal do Lula. Epa, peraí, a senhora votou no Lula? Não, vou falar, vou te revelar meu voto, eu votei no Bolsonaro. Mas eu não votei no Bolsonaro porque eu quero a liberação de arma. Opa, peraí, eu sou serva do Deus Altíssimo. O meu rei é Jesus. Entre a cultura da morte, porque eu não tô maluca, posso não entender muito de política, mas eu entendo de família, eu entendo de valores, eu entendo da lei da Bíblia, eu entendo de Bíblia, eu entendo de Deus eu entendo. Eu tenho vida de oração, eu tenho joelho no chão, então eu sei aonde isso vai findar. Agora essa de crente tá usando púlpito, tá usando altar, tá usando microfone. Crente se envolve com política? Sim, se envolve sim, porque a palavra fala que Daniel era um príncipe entre 122 eleitos para governar, havia 3 príncipes, ou seja, que ainda falava com os outros 119, né? Me perdoa a conta agora, 119, 120, 121, 122, 120. É isso aí, eu sou meio ruim de conta quando eu estou ainda mais nervosa. Mas 3 príncipes, 122 pessoas, gente, foram chamadas para governar. E entre os quais havia 3 príncipes, né? Então dá 119, 120, 121, 122, 119. Daniel mandava com esses outros 2 príncipes nesses 119. Deus colocou Daniel no governo da Babilônia. Deus colocou José no governo do Egito. Babilônia e Egito não é lugar de crente morar. Nós estamos aqui de passagem, mas Deus tem colocado, sim, homens e mulheres de Deus lá em Brasília para governar. Mas se não governar segundo o querer de Deus, Deus tira. Deus tem tirado dos altares de dentro da sua igreja por causa de um maluco. Eu estava vendo um vídeo agora do pastor falando um monte de besteira. Fugiu completamente da Bíblia. E por causa de um pastor que não está pregando o evangelho, toda a igreja acaba sendo defamada. Ei, deixa eu te falar, cuidado. Lá em Apocalipse fala de 7 cartas para 7 igrejas. No meio dessas 7 igrejas, 5, Deus estava irado. 7 significa que Deus está falando com toda a sua igreja, com cada cristão, com cada um que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. 7 significa todos estão ouvindo a voz de Deus. 7 significa todo o evangelho está sendo pregado para todo aquele que aceitou. Deus não está falando de templo, Deus está falando de igreja, de seres humanos, e está falando, a palavra fala que está falando com o anjo da igreja. Aí você percebe que ele também está falando com um local, o local onde a igreja está se reunindo, e esse pastor ele vai ser responsabilizado pelo aquilo
aquilo que ele está pregando, pelo aquilo que ele está fazendo em cima do altar, pelas ovelhas que foi colocado na mão dele para ele pastorear, a qual lá, quando Jesus ele vai morrer, antes dele morrer, ele faz uma oração e ele entrega as ovelhas, e ele faz essa oração, deixando claro que cada pastor vai dar conta das suas ovelhas. Pare de pregar mentira, pare de pregar política. Deus está na política, sim, mas agora o cara já está lá, gente. O cara já está lá. Eu voltei no Bolsonaro porque entre liberação de armas e cultura da morte, eu preferi a liberação de armas. Mas eu não sou a favor da liberação de armas. A minha igreja, ela estava vazia porque eu me pareço muito com o presidente Bolsonaro, ao qual eu gosto muito dele. Gosto muito. Já votei no Lula diversas vezes, gente. Já votei. Tenho uma família que trabalha para ele. Já votei. Né? Mas não tô maluca. Sei quem tá ali atrás. Tem um pessoal que fica atrás do presidente, da qual ninguém tá prestando atenção. O que essas pessoas acreditam? O que essas pessoas defendem? O que essas pessoas querem? Quem é que tá abraçando o líder? Né? E eu gosto muito, sim, do Bolsonaro. Eu gosto desse jeito. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que fala. Um pouquinho de educação ajudaria, claro, evidente. Mas eu prefiro uma pessoa grossa, mal educada, falando a verdade, do que alguém falando doce, mas me falando mentira. Porque a cobra, ela vem assim, fica a linguinha de fora e pum, te dá o bote. Já fui traída diversas vezes por pessoas que vieram para mim me abraçando, dizendo que era meu amigo, sorrindo, falando doce, falando aquilo que eu queria ouvir, e depois me deram um bote bonito, bonito. Então não fique, pelo amor de Deus, olhe além da aparência, a vida de oração, irmão. Por causa de muito, todos estão pagados. Tem pagado. Eu sou contra a liberação das drogas, porque eu ando a pé, vejo muita coisa. Né? Eu vejo um carro corta o outro, aí o outro começa a xingar, desce do carro, bate no vidro, grita, chama para fora. Quando eu vejo estão se embolando, imagina se essa pessoa tem arma. Ah, mas a arma é só pro rico. O ladrão, quando ele for roubar o rico, ele vai levar o dinheiro, vai levar as joias, e ele vai virar e falar, me dá tua arma. E uma coisa que eu aprendi, irmão, eu fui assaltado, vocês sabem que levaram meu celular. Deus já estava me avisando, Deus estava me alertando, não era para eu ser roubada, mas caramba, Deus fala e a gente não quer ouvir. Nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito, é por isso que temos perdas. E aí quando eu fui roubada, eu falei para vocês, dois aprendizes de ladrão, né? Eu ouvi um louvor, eu caminhei até a igreja, desculpa, eu caminhei até a igreja, mas eu estava numa maré tão ruim, né? Que a gente não quer ser provado, todo mundo quer morar no céu, mas ninguém vai morar no céu de qualquer jeito. Aí eu numa maré tão ruim, já não aguentando mais, né? Na hora que eu fui andando assim, aí eu escutei o louvor, eu falei, Senhor, essa palavra eu já conheço, o mal de conhecer Bíblia é demais. Essa palavra eu já conheço, Senhor. O que mais o Senhor pode me falar? Então eu parei de caminhar para lá e eu voltei. Quando eu voltei, eu pensei, só Deus pode ouvir teu pensamento, o que mais me falta acontecer? E justamente por não ter entrado dentro da igreja, por ter voltado, ver esses 2 aprendizes de ladrão, né, 2 jovens, em torno de 18 anos de moto, me fecharam ali perto da escola ali, de uma escola ali próxima ao shopping de Bangu. E ele falou, me dá o celular, né? 2 jovens, né? Em vez de pedir a bolsa. E eu, cara, murmurando, a pior coisa que tem, eu não estava murmurando, mas eu estava quase murmurando. Isso fez com que eu, parasse e não perdesse a minha salvação. Que eu olhei e falei assim, rapaz, tu vai assaltar uma pastora, rapaz. Pastora que prega dentro da comunidade da Vila Aliança. Parei a comunidade mais próxima, né? Mas na verdade eu prego em outras comunidades. Tu vai assaltar, rapaz. Ou seja, alguém que está pregando o evangelho, alguém que está pregando o amor, alguém que está pregando a verdade, alguém que está pregando salvação, tu vai roubar um pobre, que a pessoa está andando a pé porque não tem carro, né? Pelo amor de Deus. E aí eu falei, ele foi me dar a bolsa. Aí eu dei a bolsa, mas aí eu fiquei segurando a bolsa.
Ele segurava de um lado e ele calado, aí ele foi e falou assim, me dá o celular. Eu podia ter pego o caidinho, porque de manhã eu tinha falado, Senhor, me dá um celular novo, tava muito ruim, dado para ele. Mas caramba, você consegue entender o que eu estou tentando te dizer? Tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós não queremos ouvir a palavra do Senhor. Já estudei com testemunha de Jeová. Eu parei de estudar, sabe por quê? Eu estava tão feliz aprendendo a palavra, mas aí me deram um versículo. Me perdoa, eu odeio religião. Religião significa religar a Deus, mentira de Satanás. Religião significa religar a deuses. A religião, ela te afasta de Deus. E ela veio ali, lá na Penha, morava no Morro do Cruzeiro. Eu tinha 16 anos, feliz que eu estava aprendendo a palavra. Só que um dia veio num versículo e ela começou a falar. Só que o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. E ela começou a falar e eu falei, não, mas espera aí, aqui em cima, ou seja, ela pegou um versículo e começou a mudar. Eu falei, não, mas aqui em cima está falando outra coisa. Então, quando você pega toda a história, eu não posso pegar uma vírgula, um negocinho, falar aquilo como verdade. Eu tenho que ter um contexto, né? E aqui está falando outra coisa. Ela não esquece isso aqui, eu ponto. Como é que eu vou esquecer o que Deus está falando no seu total? Como é que eu vou modificar a Bíblia para agradar o meu pecado? Eu não posso tirar da Bíblia algo. Eu tenho que ler a Bíblia toda. A palavra que eu te deixo hoje. Se você realmente, os dias vão ser mal, esse vídeo é para crente. Esse vídeo é para crente. Quem está falando com você já andou em terreiro, viu coisas. Se eu prego é porque eu vi. Vivi coisas. Sou uma pessoa que sofreu estupro, já fui abusada aos 8 anos, sofri pedofilia, quase um ano sofrendo pedofilia aos 8 anos de idade. Fui estrupada aos 12 anos, morei em comunidade, nunca usei droga de fumar essa, mas muita bebida, bebi muito, bebida é uma droga, mentira é uma droga, adultério é uma droga, subir no altar, pegar o microfone, esculhambar o povo é uma droga, quando eu começo a pregar aquilo que Deus não falou é uma droga, então eu tenho que tirar a droga da minha vida. Então o que a pastora Márcia está te deixando hoje, se realmente você quer ser salvo, foge da religião. Te dou um conselho, compre uma Bíblia e leia ela toda. Toda. Porque vão começar a queimar as Bíblias. Está chegando o tempo, irmão. Crente, acorda, desperta. É necessário caos. Jesus não é mentiroso. Jesus falou que quando se estabelecesse o caos, quando tudo começar a ficar uma loucura, é porque preste atenção. Ele fala assim, você não sabe que vai chover porque os céus começam a escurecer? Né? Então, preste atenção, esses são os sinais. Quando o caos se estabelecer mais próximo, quando ficar insuportável de viver na terra, quando não puder mais se pregar o evangelho, quando as Bíblias começarem a ser queimadas no total, tiradas das prateleiras, quando a mentira começar a virar totalmente uma verdade, quando os crentes, é agora, crente, que você tem que se posicionar, você foi chamado para pregar Jesus, não é para pregar Lula nem Bolsonaro, porque você está pregando, você está vivendo as últimas folhas de Apocalipse. Volta para a Bíblia. Prega Bíblia. Porque é necessário que aconteça. O mundo, essa história de que o mundo vai melhorar. Se votasse no Bolsonaro vai ficar bom. Ah, ficou ruim porque votou no Lula. Ah, não, vai ficar bom agora porque votou no Lula. Para com isso. O mundo não vai ficar bom, irmão. Jesus não é mentiroso. Só para deixar, no dia que eu estava indo votar, né? Porque todo mundo quer um mundo melhor, mas o que eu estou fazendo para ter um mundo melhor? As minhas ruas aqui são todas fechadas, nem em todo lugar você consegue passar, né? E aí eu dando uma volta aqui para ir na escola, que eu tenho que voltar, quando eu cheguei um pouco lá para baixo, um morador, um desses que quer um mundo melhor, tocou fogo numa ponta da rua, e esse fogo subiu de uma tal maneira que não dava para passar na rua. É uma dessas pessoas que quer um mundo melhor, né? E não dava para passar na rua, e eu pensando, meu Deus, eu fui pensando, aí eu olhei para a fumaça, eu tinha duas opções, voltar, né, dar uma volta danada ou seguir em frente. Só que Deus me chamou para seguir em frente. Eu só volto se eu estiver trilhando atalho, mas eu estava no caminho.
O caminho é Jesus. Se você está no caminho, segue em frente. Você está vivendo atalho, volta, filho. Volta e entra no caminho. Agora você está no caminho, segue em frente. E era o meu caminho. Então eu segui em frente, indiferente. Mas eu pensando, meu Deus, não dava para ver o outro lado, irmão. Tanta fumaça. Imagina você morar perto de uma dessas pessoas que quer um mundo melhor e faz um negócio desse sem pensar no vizinho, né? Mas o som da igreja incomoda. Se você estiver louvando 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas estourando de adoração ao Senhor, os vizinhos se levantam com a fúria. Todo mundo quer um mundo melhor. Aí eu fui seguindo em frente, aí eu fui pensando, né? Vi o pessoal com a blusa, a cor, né? Que representaria o seu candidato, né? Vi o outro povo falando, né? Do outro candidato. E eu falei assim, Senhor, eu sou a única que não tá... Ninguém sabe em quem eu vou votar, né? Mas o meu candidato, Jesus, é o Senhor. Inclusive, aí eu mexi na minha camisa, eu tava com uma blusa que eu ganhei no retiro do leão, com leão, que representa o leão da tribo de Judá, né? E a cruz, né? Junto com o leão, a cruz. Linda a blusa. E eu falei, eu tô inclusive, Senhor Jesus, com a blusa do meu candidato. E o meu candidato é você. Irmão, coisa linda. Eu tava falando com Jesus, mas olhando para aquela fumaça. Como é que eu ia passar ali, né? Eu ia ficar fedendo pra caramba. Eu pensei em dar um golpe, né? Golpe que eu falo é sair correndo igual uma maluca no meio da fumaça para tentar chegar do outro lado. Mas voltar, eu não ia voltar não, irmão. Quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passarem pelas águas, elas não te afogarão. Eu tava vivendo isso. Só que quando eu acabei de balançar minha blusa e olhar para aquele leão lindo da minha blusa preta, com aquele leão dourado, aquela cruz, e falei, meu candidato está aqui, né? Na minha blusa, meu candidato é você, Jesus. Inclusive eu falei, eu te amo muito, sou completamente apaixonada por Deus, por tudo que vivemos juntos. Eu e Jesus, nós temos uma história muito linda mesmo. Cara, pode tacar pedra, pode me prender, pode me caluniar, pode me botar na cruz, irmão. Pode botar arma na minha cabeça. Fala, nega, eu não nego. Sabe por quê? Porque eu tenho uma história com ele. Tenho uma história. Meu marido pode me trair, meus filhos podem me trair. Pode me caluniar, dizer que eu sou coisas que eu sei que eu não sou. Eu tenho uma história com esse homem chamado Jesus. E quando eu acabei de falar, Jesus, eu te amo muito, que chegou na hora de passar, veio um vento. O vento empurrou a fumaça toda. A fumaça ficou em pé assim, exatamente em cima da fogueira. E eu passei. A rua limpou, irmão. Eu passei pro outro lado. Eu sei que parece uma bobeirinha, mas é um carinho de Jesus, é um carinho de Deus, a qual cada bobeirinha que Deus faz, para muitos bobeira, mas para mim não. Para mim é um jeito que Jesus tem de se tornar visível para cada um de nós, né? Eu tô aqui olhando, cheio de ruga, com a cara cansada, irmão, né? Tenho andado muito cansada mesmo, estudando muito, trabalhando muito, correndo muito, mas fiel a Cristo para sempre. A palavra que eu deixo para você é como a Bíblia, porque uma das profecias que eu vou deixar aqui para você, as Bíblias serão queimadas. Você vai pregar aquilo que tiver entranhado no teu coração. Você vai pregar aquilo que estiver entranhado nas suas mentes. A Bíblia vai ser retirada da terra para que Jesus possa voltar. Podem queimar o papel. Teólogo que estuda a Bíblia, come Bíblia, mas não tem vida de oração, vai se perder, vai perder salvação. Porque se você lê a Bíblia e não tiver vida de oração, você não vai pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem que ter... Qualquer um pode ler a Bíblia. Quando lê, cada um vai ter o seu próprio entendimento. Mas para você ter um entendimento das coisas de Deus, você tem que ter vida de oração. Conversou já com o papai hoje? Beijo na alma. Fui. Esse vídeo, gente, não é porque eu quero pregar ódio e guerra, não, ao contrário. Eu quero pregar o amor. Porque o amor está voltando. Quem quer o mundo melhor? Deixa eu te dizer. O caminho
para nos levar para a terra prometida, está voltando para nos buscar. E esse homem se chama Jesus. Beijo na alma. Fui.